Olá, meu amigo, minha amiga, bem-vindos ao Portal do José. Gente, nós estamos vivendo momentos extremamente dramáticos no nosso país, milhares de pessoas morrendo e o governo brasileiro ainda consegue espaço para demonstrações de selvageria, de insensibilidade, de participação em tramas terroristas. Isso mesmo que você está ouvindo, tramas terroristas que visam eliminar opositores, matar religiosos, pessoas que pertencem a um determinado regime político, abater aeronaves, entrar no território brasileiro, entrar no território colombiano. Então estou fazendo a denúncia muito séria e muito responsável, porque eu estou amparado no contrato que foi publicado pelo Washington Post. Não é pelo um jornalzinho qualquer, é o Washington Post que revelou esse contrato que menciona o Brasil como partícipe dessa trama assassina. Já não chega o presidente da República a ser um assassino do próprio povo brasileiro e agora, pelo que nós estamos vendo pelas evidências, o governo está envolvido também em assassinatos fora do nosso território. Esse contrato, gente, publicado pelo Washington Post, nos dá conta aqui na sua cláusula 16ª que os grupos paramilitares poderiam entrar em território brasileiro pela via aérea ou por via terrestre sem oposição do governo brasileiro e sem oposição do governo da Colômbia. Não é por outra razão que 3 embarcações militares colombianas abastecidas com mísseis, com todo tipo de armamento, foi encontrado dentro de território venezuelano. Vários terroristas já foram presos dentro do território venezuelano e as comunidades de pescadores da cidade de Ixauay também repeliram essa agressão e prenderam os mercenários norte-americanos, que inclusive ofereceram dinheiro lá para eles, para que não houvesse nenhum tipo de conflito, mas se deram mal. Esse assunto, infelizmente, ele está sendo escondido dos meios de comunicação de uma maneira geral. Aqui no Brasil não se falou nada, nem na internet você vai achar esse tema sendo reverberado. É impressionante como o Grupo de Lima, ele simplesmente está fingindo que nada aconteceu, que não teve nenhum tipo de trama terrorista. O governo americano também está dizendo que não é bem assim. A mídia OTAN não está tocando nesse assunto, porque todos eles, de uma maneira geral, estavam acompliciados nessa tentativa de golpe lá na Venezuela, sempre dizendo que estão preocupados com direitos humanos. Aquela mentirada toda, porque nós sabemos que esse pessoal todo, eles querem intervenção para roubar a soberania de países que têm algum tipo de petróleo, algum tipo de riqueza e que não se curva aos interesses desses grandes países, dessas grandes corporações. Esse tema está sendo reverberado. Esse aqui é um jornalista, é um filósofo e cientista político independente da Venezuela e ele tocou nesse mesmo ponto que eu estou tocando aqui com vocês. Acompanhe, vamos lá. De investigación nosotros fuimos a ver cuáles eran los países que se estaban prestando a esta vagabundería. Y adivinen ustedes. Aí ele fala assim, depois a gente ficou investigando esses contratos também, o mesmo contrato que eu investiguei, e falou assim, que países poderiam estar junto com essa vagabundaria, né, vagabunderia que ele diria, né? Según el contrato analizado por nosotros, Silvercorp no necesitaría la aprobación de Guaidó, escuchen bien esto, para perseguir y derribar. Ele está dizendo, segundo o contrato assinado pela turma do Guaidó e a Silvercorp, não precisaria autorização para perseguir e derrubar aeronaves, né? Aviones de eso que ellos llaman el antiguo régimen, porque ya daban por tumbado a Maduro, y que Silvercorp podía perseguir aviones más allá de las fronteras venezolanas. ¿Cómo es eso? E que a Silvercorp poderia perseguir aviões além da fronteira venezuelana. Como é que é isso? Es decir, que Colombia y Brasil no podrían impedir que los mercenarios utilizaran el espacio aéreo y terrestre para estos fines. E que o Brasil e a Colômbia não poderiam impedir a invasão do seu território para esse tipo de missão. Es decir, en este contrato firmado por Guaidó, se ponía en peligro incluso a los ciudadanos colombianos y brasileños. Que esse contrato colocaria em risco cidadãos brasileiros e colombianos.
Y aquí hay que preguntarle al presidente de Colombia, al presidente de Brasil, si de verdad estaban prestos incluso para que en una persecución se violara la soberanía de Colombia y de Brasil. Então ele está questionando, né? Qual é a participação efetiva do governo brasileiro, ainda colocando em risco cidadãos brasileiros? Aqui tem um outro canal independente, gente, que a jornalista ela levanta também essas questões e eu vou colocar para vocês a disponibilidade disso. E o advogado de Guaidó já puxou o carro para fora, né? Já está fingindo que já não é com ele, está pedindo demissão, enfim, dizendo que não era uma ação terrorista, era só um ato preparatório do terrorismo, né? Vamos ver aqui. Con hechos que también se exploraron. No reconocen el clamor del pueblo venezolano, aunque sea mínimo por la exploración de alternativas, todas. O sea, ahora la invasión armada de mercenarios extranjeros se llama exploración de alternativas. Então ela está dizendo, então quer dizer que a invasão de terroristas, né, de mercenários armados, isso significa agora uma exploração preliminar. Eu vou colocar para vocês esse canal também, que é muito interessante, vale a pena. E aqui eu vou colocar também, né, a reação popular. É um grupo muito grande de pescadores lá que reagiram a essa invasão e fizeram uma festa, foram homenageados pelo governo venezuelano. Vale a pena a gente colocar aqui um trecho. Aí tá dizendo, a Venezuela quem manda somos nós, os venezuelanos, né? Então, é um negócio, gente, que é impressionante como os meios de comunicação no Brasil, eles distorcem, eles mentem, eles escondem uma série de fatos. E fica aí a responsabilidade dos nossos parlamentares para investigar qual é a participação do governo brasileiro nessa tentativa terrorista de interferir em território estrangeiro, de colocar cidadãos brasileiros em risco, em total confronto com a Lei Complementar número 90, que não permite o presidente da República que autoriza esse tipo de ato, em conflito também com a Constituição Federal. Então já não chega o volume de crimes de responsabilidade dessa turma que governa o nosso país e eles conseguem ainda colocar nesse rol outros crimes de responsabilidade com a intervenção e manchando a imagem que o povo brasileiro sempre teve de ser um povo solidário com os países da América Latina. Gente, são absurdos uns sobre os outros. Espero que esse vídeo chegue ao maior número de pessoas, o maior número de responsáveis, a instituições do nosso país, para que essas situações sejam clarificadas. Que história é essa do ministro Ernesto Araújo, um dia antes dessa tentativa de golpe tentar expulsar diplomatas venezuelanos? Tem muita história para ser revelada. Vamos aguardar o ministro Celso Mello, se ele vai revelar, vai autorizar a revelação, o conteúdo dessa reunião onde o ministro Sérgio Moro, o ex-ministro Moro e o presidente da República estavam ali em conflitos, mas assuntos de natureza geopolítica podem ter sido tratados ali. Quem sabe a gente não tem esclarecimento da participação do Brasil em mais uma tentativa absurda de interferência num governo irmão, de um país irmão. Gente, eu fico por aqui, um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau!